Ora, como eu disse, da melhor maneira que puderem, gostava hoje, a propósito desta palavra de Deus que foi para nós proclamada, e que confesso que tive algum receio sem saber muito bem por que ponto é que lhe havia de pegar, mas eu penso que, se calhar, e como eu gosto de dizer, se calhar sem ser se calhar, a palavra de Deus hoje vai, sobretudo, fazer uma interpelação a cada um de nós acerca da forma como a nossa fé vê as manifestações de Deus na nossa vida. Reparem, por aquilo que nós damos conta aqui na palavra de Deus que foi proclamada, seja na primeira, seja na segunda, seja no Evangelho, Deus geralmente quando chama são aqueles que para nós se calhar não têm ponta por onde lhe pegue. Primeira leitura, Ezequiel: o Espírito do Senhor entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi alguém que me dizia: Filho do homem. É na Bíblia a mesma coisa que dizer: tu, humano, tu és um rasca. Mas é para ti que eu quero que tu vás longe e dizer aquilo correto que tu digas. Filho do homem. Não quero nenhum santo. Quero o Filho do homem. Alguém que conhece as suas limitações. Alguém que sabe muito bem que não sabe, nem sabe que sabe. É a ti que eu te envio. Segunda leitura, São Paulo: para que o Senhor não me fizesse embaidecer, para que não me ensoberbeça as minhas qualidades, porque eu reconhecia que também tinha algumas qualidades de São Paulo. Aliás, é por causa de São Paulo, é por causa de Jesus Cristo, mas foi por causa de São Paulo que nós estamos aqui. Se fosse a fazer a vontade de São Pedro, a igreja não era católica, era só a igreja lá de Israel e da Palestina. E foi São Paulo que a levou mais longe. Foi São Paulo que foi o apóstolo dos gentios. Portanto, ele tinha motivos para se sentir orgulhoso. Mas, dizia ele, que tinha um espinho na carne. Os teólogos não sabem muito bem que espinho é este. Há quem diga que era um temperamento ou um feitio que ele tinha. Até há quem diga que era a nível sexual e tudo, que de facto fazia com que ele não fizesse aquilo que queria fazer. Ouçam, o São Paulo é como a gente, desculpem a expressão. Nós, no fundo, às vezes queremos fazer as coisas bem feitas e fazemos mal feitas. E às vezes, nós padres, vós que sois mais empenhados e tudo, às vezes a gente não quer dar escândalo e pronto. E acontece o que acontece. É o tal espinho. É o tal espinho. E o São Paulo começou por dizer isso. Para que eu não me embaideça, porque eu não me arme em bom, o Senhor colocou em mim esta tendência, este defeito, esta situação que eu bem quero corrigir, mas não me atrevo, que é para eu, de facto, não me saltar o orgulho à cabeça. Assim eu já sei que sou pecador. E até no Evangelho, como vós deras de conta, aparece-nos Jesus Cristo, precisamente, a não ser reconhecido como profeta, a não ser reconhecido como Filho de Deus e Deus pelas pessoas da terra. Porquê? Um profeta, como ele dizia, nunca é bem recebido na sua terra. O quê? Ele? O filho de Maria. Reparem que nem dizem que é o filho de José. É o filho de Maria, que é a pior coisa que podiam dizer naquele tempo. Porque, como sabem, os filhos naquele tempo tinham o nome do pai, o nome do pai do pai, o nome do pai do pai do pai, e era assim que eram conhecidos. O quê? O filho de Maria. Que também está com José, o carpinteiro. E como é que ele se arbora a dizer que não sei o quê? Portanto, Deus serve-se de instrumentos frágeis, serve-se de instrumentos débeis, daquilo que humanamente falando às vezes até não presta, para, através destes instrumentos fracos, confundir os fortes. Para, através destes instrumentos débeis, nos fazerem pensar. Esta, eu penso, é talvez para mim talvez a grande lição que nós podemos eventualmente tirar desta palavra de Deus, e eu estou a fazer uma amplitude com as três leituras. No entanto, se nós olharmos com mais cuidado para o Evangelho, ficamos assim um tanto ou quanto surpresos com algumas coisas que aqui estão ditas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra, portanto estamos a falar de Nazaré. Os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. A sinagoga fica mais ou menos a 200 metros do sítio onde Maria morava. Os numerosos ouvintes estavam admirados. Ouçam, os numerosos ouvintes, estavam admirados.
e diziam: de onde vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E os prodigiosos milagres feitos pelas suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, cá está a tal coisa, irmão de Tiago, de José, de Judas e não sei mais quantos? Ouçam, o estar admirado aqui não significa que eles estavam a gabar. Eles estavam admirados, mas é ao contrário. Ou seja, como é que aqui um pé descalço, que é o filho de Maria, que é o filho de não sei quê, toda a gente conhece muito bem, ali o José da esquina, como é que ele agora se arma aos cágados, desculpem a palavra, como é que ele se arma agora aos cágados a dizer que de facto, a dizer aquilo que dizia? Portanto, como é que é? Ele cresce e que apareça, que é o que a gente costuma dizer. Portanto, eles estavam admirados pela petulância. Eles estavam admirados por Jesus, para eles, se estar a armar. Ele não estava, como é evidente, eles é que pensavam que estava. E então, diz aqui que eles estavam perplexos. Não é bem perplexos, está traduzido por perplexos, porque o original no grego é scandalizo. E scandalizo em grego quer dizer, estavam, como é que eu ia dizer, estavam ofendidos, eles estavam escandalizados. Aqui é que estavam perplexos, eles estavam escandalizados. Como é que o judeu, que sabem que ainda hoje é assim, com aquelas manias todas que eles têm, como é que pode ser aqui ainda por cima nascer em Nazaré, como é que pode? E não pôde ali fazer qualquer milagre. Então como é que é? Então Jesus não consegue fazer milagres. Então é preciso que as pessoas queiram. É preciso que as pessoas, de facto, digam que sim. Então Jesus não pode tudo. É omnipotente. Então Jesus não é omnisciente, não sabe tudo. Então ele não está em todo lado, é omnipresente. Então se ele tudo pode, se é omnipotente, porque é que não pode fazer milagres? Porque é que ali, diz aqui, porque é que ali apenas fez algumas curas? Porquê? Meus amigos, eu penso que ele podia, só que, como a gente sabe, este nosso Deus, este Deus encarnado, este Jesus, apesar de tudo poder, ele nada quer poder se o homem não quiser fazer a sua parte. E para nós fazermos a nossa parte, para nós reconhecermos os sinais e os milagres, é preciso de facto ter um outro coração. É preciso, se calhar, ver com olhos de coração, melhor dizendo. Se quiserdes, eu já disse aqui na paróquia de Espinhel, já contei esta história, é uma história da carochinha, mas que nos ajuda a entender porque é que Jesus não fez ali outros milagres. E porque é que, de facto, eles não foram capazes de fazer milagres, porque é que eles estavam assim tão escandalizados. Ouçam, imaginem, um dia, para saber o que é esta história de milagre, porque a gente às vezes pensa que milagre é assim uma coisa extraordinária, e tal, aí pá, que milagre, pá, por pouco que acontecia, que foi um autêntico milagre. E a gente tem na cabeça, e o problema é esse, temos na cabeça a ideia de que milagre é assim uma coisa extraordinária, assim algo de imponente, também pode ser, mas não é só. E para perceber melhor eu contava a história. Era uma vez, é uma história, não é? Era uma vez um rapaz chamado João. Eu uso os nomes que se davam no meu tempo, porque agora de facto são os nomes muito complicados. Então o João começou a namorar, hoje não se namora, hoje anda-se tem-se uma relação, como se diz no Facebook. E então o João era como se fazia no nosso tempo, no meu e por aí fora, o João apaixonou-se pela Joana, pronto, para ser assim um nomezinho mais daquele tempo. E então, Joana, eu gosto tanto de ti. Aquelas coisas que vocês dizem quando aos vossos maridos, às vossas esposas, não. Eu gosto tanto de ti. Olha, eu queria casar contigo. Isto para simplificar a história. E a Joana, assim, armada em esquisita, bem, tal, vou pensar no assunto. Olha, amanhã, se eu meter umas florzinhas na varanda, na janela, é porque de facto eu também te amo e também quero casar contigo. Ao outro dia de manhã, passou a Irmengarda, que era a vizinha do lado, nem sequer olhou para as flores. Elas estavam lá, mas Irmengarda não olhou. Passou também a Telvina, que morava no outro lado, olhou para as flores. Está bem, mas se fossem de facto cravos era melhor, agora rosas, enfim. Passou a Felisberta,
por aí fora. Disparate a pôr flores, estragar, podia-se, em vez das flores, dar o dinheiro aos pobres. Até que passou o João. O João também passou. Olhou e não teve dúvidas. Ela ama-me e quer casar comigo. Só ele é que foi capaz de perceber o significado das flores. Elas estavam lá para toda a gente. Mas não basta estar lá. É preciso saber interpretar as flores. É por isso que Jesus, se quiserem, a história acabou assim. É por isso que Jesus, nesta história que aqui nos aparece, diz que não conseguiu fazer milagres. Se calhar até fez. O pessoal é que está a badã, não é? Se calhar até fez. E fez com certeza. Só que o pessoal às vezes é como a gente, desculpem a expressão, é que nós estamos à espera que ele venha de uma maneira e ele vem de outra. Às vezes a gente pensa que ele fala através das coisas boas e se calhar serve-se das coisas menos boas. Como se serviu da morte da Marta, da irmã, que o padre Costa Leite falou, como se serviu da Maria da Luz de Casal de Álvaro, que o funeral é hoje, também. Ele serve-se destas coisas para que, de facto, através destes mesmos acontecimentos, nós saibamos, de facto, perceber aquilo que ele quer dizer. Para isso temos de estar atentos. E estar atentos não é fazer como a Irmengarda, que olhou, que nem sequer olhou. Temos que estar atentos às flores que Deus coloca no nosso caminho. Temos que estar atentos àqueles que se calhar são os instrumentos frágeis, mas é através deles com que Deus serve para fazer aquilo que vai fazer. Olhem, se calhar, quantos milagres não acontecem na vossa casa? Mas nós, ele já sabe como eu sou, ela já sabe como eu sou. E às vezes não damos valor a quem tem valor. Não damos importância àquilo que é de facto importante. Quantas vezes nós só damos pela falta que a mãe faz em casa, que faz tudo, põe tudo em ordem para que uma pessoa se sente e que tenha tudo, e só damos por falta dela quando ao fim e ao cabo ela nos morre, por exemplo. E então é nessa altura que nós damos por ela. Quantos milagres foi Deus fazendo, mas nós estávamos completamente com os olhos embotados. Quantos e quantos profetas em Recardães, em Espinhel, eu estou a falar das paróquias, na nossa freguesia de Recardães e Espinhel, quantos milagres são feitos se calhar pelos nossos vizinhos, mas que nós, ele nem vai à missa, então ele está não sei mais quantos. Quem sabe, se é ele que faz ou se não serei eu que não estou a ver esse sinal, esse milagre. E é de facto para nós hoje, e se calhar até vos digo com toda a franqueza, e quantos milagres se calhar poderá fazer, peço desculpa pelo exemplo, se calhar através do padre, que a gente às vezes até diz mal, porque às vezes não sei o quê, porque às vezes tem uma cara assim, porque às vezes é assado, porque às vezes respondeu desta ou daquela maneira. Quantas e quantas vezes se calhar isso acontece? É por essas e por outras, eu vou já terminar, que a palavra de Deus hoje faz-nos um apelo a que estejamos atentos aos sinais que Deus coloca na nossa vida e que nos chama a todos também a sermos profetas e não vale apenas desculpas, porque ele chamou o Ezequiel que era filho do homem, porque até São Paulo tinha um espinho no corpo, porque até o próprio Jesus teve dificuldade entre os conterrâneos. Que cada um de nós abra os olhos do coração para ver os sinais de Deus à nossa volta, para que descobrindo aquilo que Ele quer, tenhamos esta capacidade de pôr em prática este projeto de Deus e anunciá-lo aos outros, para que todos possam ter aquilo que eu gosto muito de dizer, vida e vida com abundância.